Quando a gente inicia, é desse jeito, né? Abre o consultório, monta o consultório e quer começar a atender. Vem o primeiro paciente e aí. Sentimentos que surgem, né? De desespero, de angústia, de frustração, muitas vezes, porque vem na primeira sessão e o paciente não fica. E aí você fica refletindo, nossa, será que é a minha atuação? Será que foi alguma coisa que eu fiz ou que eu não fiz? Será que eu estou conduzindo a sessão da forma certa? E eu já vi essa queixa diante de muitos profissionais falarem que o paciente vem a primeira vez e não volta. Porque essa primeira sessão é o momento de você criar vínculo com esse paciente, de estruturar essas sessões, fazer esse planejamento para que ele fique na terapia. Se você deixar uma coisa solta, como se fosse uma sessão de terapia em que ele traz a demanda ali daquele dia, se você conduzir a primeira sessão dessa forma, o risco do paciente não ficar é muito grande. Então, por isso que eu estou falando desse tema que é fundamental para o seu crescimento profissional e para você alcançar esses 10K. Sem a primeira sessão bem feita, seu sucesso profissional pode estar em risco. E aí, o que eu vejo, né? Vem a frustração de não saber como fazer, dos pacientes não ficarem, a insegurança, e aí acabam fazendo do jeito que acha que é certo, pergunta qual é a demanda que o paciente buscou ajuda e ouve livremente ali, fala, olha, você então precisa de terapia para a gente trabalhar isso, aquilo. Não é só isso, não é fazer de qualquer jeito. Você precisa ter uma estrutura para mostrar seriedade no seu trabalho, para mostrar competência, para mostrar que você sabe do que está falando e quais os passos ele precisa dali para frente fazer para alcançar o resultado que ele veio buscar. Então, não é só ouvir. Só ouvir, ele conta para alguém sem intervenção, não precisa ser um profissional da saúde, não precisa pagar para isso. Então, ele vem querendo um feedback seu, ele quer uma coisa que é um profissionalismo que exige da gente que a gente não aprende na faculdade. A gente aprende as teorias, as várias teorias, inclusive de formas superficiais, porque não dá para ver tudo. Então, você precisa se dedicar nessa primeira sessão, na entrevista inicial. Tem gente que gosta de chamar de anamnese, tem gente que gosta de chamar de entrevista inicial. Então, o nome não importa, mas é a primeira sessão em que o paciente vem para relatar sobre a necessidade que ele veio buscar sua ajuda. Então, essa é a entrevista inicial. Esse método serve para você investigar o histórico a respeito desse paciente, por que ele veio buscar sua ajuda. E aí é o momento de você aprofundar para que você consiga depois traçar um plano de tratamento para esse paciente, para ele ter mais resultados na psicoterapia. Então, não é só para você coletar dados a respeito dele, é para você também traçar a sua intervenção psicológica. Porque se a pessoa vem, fala e você guarda essa entrevista inicial e depois não pega para analisar, para traçar um plano de tratamento, para ver o que funcionou, o que não funcionou, não vai adiantar também seguir esse roteiro. Ela serve para que sempre você volte nela para se basear, para fazer a correlação de como está o desenvolvimento dele na terapia para alcançar maiores resultados. E eu sempre falo, aqui o resultado dos nossos alunos, dos nossos psicólogos que a gente acompanha, o resultado de vocês é o nosso resultado também. E a mesma coisa é o terapeuta. O resultado do terapeuta é quando o paciente atinge o resultado dele. Então, seu objetivo principal deve ser a melhoria de vida dele, melhores resultados na vida dele. Se não está conseguindo isso, você precisa mudar a estratégia para ajudar ele a alcançar o resultado, porque é o resultado dele que vai te trazer resultados profissionais também. No final dessa entrevista inicial, tem a conclusão que você precisa fechar. Você vai resumir tudo o que foi falado, como vai ser, quais os objetivos que trouxeram, como é a sua forma de atuação. Você vai compartilhar esse feedback com ele. Você vai discutir com ele quais as abordagens. Tem casos, por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui, né? Quando você for alinhar com esse paciente, às vezes a dificuldade dele é relacionamento familiar. E aí, nesse momento, você fala assim, olha, pode ser que eu precise falar com seus pais ou com o seu irmão.
E aí, se o paciente negar, não quiser, não, eu não quero que meus pais venham aqui, você não pode fazer nada, porque você não vai obrigar. Você pode tentar conscientizar da necessidade para que ele tenha resultado, mas você não pode obrigar. Então, é nesse momento que você vai alinhar o que pode, o que não pode, o que ele permite, o que não permite, o que vai ser trabalhado, quais as suas necessidades também, e para ver se o paciente também vai querer e vai aderir. Porque se você propor uma coisa que ele não quer, ele não vai continuar. Então, não vai ter resultado e não vai ser bom. Então, se você viu que ele ficou resistente em uma técnica ou em uma forma de intervenção, você vai achar uma outra forma. Então, vamos combinar juntos aqui o que a gente pode fazer para que isso seja resolvido. Não dá para você falar, não, então eu não vou te atender porque eu trabalho assim. Não, é achar uma alternativa. E o plano de tratamento deve ser muito discutido sobre a frequência das sessões. Já teve casos de ter necessidade de 2 sessões por semana no início. Então, aqui é o momento de você fazer esse alinhamento de tempo de sessão, né, de encaminhamentos que você vai precisar fazer, de recomendações, se for necessário. Iniciar com o pé direito e começar fazendo da forma que deve ser, que são sessões estruturadas.